Estamos começando mais um encontro com Deus. A passagem bíblica de hoje está no livro de Esté, capítulo 5, versículo 3 ao 4, que diz: Então o rei perguntou: O que é que você tem, rainha Esté? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Esté respondeu: Se for do seu agrado, venha hoje com Ramã ao banquete que preparei para o rei. Essa é a passagem bíblica que inspira a nossa convidada de hoje. Iremos receber a pastora Rosineide Rodrigues, que vai nos trazer o seu encontro com Deus. Pastora Rosineide, seja muito bem-vinda ao programa Encontro com Deus. Uma satisfação ter você aqui nesse sofá para dividir conosco como foi esse encontro que mudou a sua vida. Prazer é meu poder estar aqui hoje, podendo falar um pouco, né, do que eu passei até se chegar nesse encontro com Deus. Que foram vários encontros e desencontros até realmente entender o que era por Deus como prioridade, esse encontro ser, para mim, o principal objetivo de servir ao Senhor. Glória a Deus. Então foram vários encontros e desencontros. Como foi então que tudo aconteceu? Olha, os meus encontros e desencontros começam na minha juventude, né? Que a gente, quando é jovem, adolescente, a gente quer ser dono do próprio nariz, como diz o ditado. E eu, no meu caso, a gente tem aquele negócio: meu pai não me deixa sair, a minha mãe não me deixa sair. Casando, eu vou ser dona da minha vida. Uhum. Então foi aonde eu saí da casa dos meus pais, me casei nova, digamos nova, porque eu já tinha 16 anos, né? Uhum. E achava que ia viver um conto de fadas. Mas como que foi essa criação com seus pais? Você teve algum encontro com Deus na infância, nesse período, até casar-se, até querer essa independência, até querer sair da casa dos pais? Não, olha, assim, tem encontros, né, na parte de ser infantil, eu creio que não. Eu acredito que, assim, eu via muito meus tios, eu tenho tios que já eram evangélicos, né, já eram cristãos, meus pais católicos, né, a gente sempre ia nas igrejas, ouvia nossos pais contarem coisas que eles faziam, promessas que faziam a nossos favores. Eu até brinco com a minha mãe, porque diz que quando eu nasci, os médicos deviam me desenganado, que eu nasci com uma doença lá, que eu nem me lembro o nome. E aí disse que falou pra minha mãe: não tem mais jeito, né? Leva pra casa. Aí minha mãe disse que correu pra todo lugar e tal, mas num caminho alguém falou pra ela assim: olha, naquele lugar ali tem uns crentes que eles oram e tal, e vai lá, né? E eu tava com aquela doença que emagrece, né? Que vai se defilando. E aí a minha mãe disse que levou lá para eles, e eles já oraram e tal, e ela creu, né? Eu até brinco com ela, assim, eles não precisavam ter exagerado na oração, né? Porque olha o tamanho que eu fiquei, né? Para quem, né, era muito magrela, então agora eu já tô gorda. Mas, assim, eu levo muito isso comigo, esses testemunhos da minha mãe, da fé dela, porque eu falo que maior do que qualquer religião é a fé. Então, a partir do momento que você tem fé, Deus opera. Da maneira dele, Deus opera. Eu já operava na vida da minha mãe. E os meus pais eram assim, meu pai era muito de jogo. Meu pai amava jogar. Então ele saía na sexta, às vezes voltava só no domingo, e minha mãe ficava só com a gente. Então eu via a vida da minha mãe muito sofrida. Vi minha mãe passar situações que eu não queria pra mim. Né? E eu falava, pra mim vai ser diferente. Mas, quando eu me casei, foi completamente diferente mesmo. Eu passei, assim, logo no começo do casamento, situações que não se desejam para ninguém. Então você tinha isso, você carregava esse pensamento que a partir do momento que eu sair da casa dos meus pais para me casar, tudo vai melhorar, vou ter uma outra vida e isso não vai refletir toda a distância que o meu pai teve, toda a ausência que ele teve, todo esse sofrimento que a minha mãe teve para nos criar, né, para se manter nesse casamento. Isso não vai refletir na minha vida e eu vou ter um casamento feliz. Era isso que você pensava? Era esse o meu pensamento. Embora meu pai, assim, ele era distante da gente na parte de carinho, de atenção, porque meu pai não tinha esse convívio com a gente, né, de dar carinho, atenção, mas ele era um pai que ele cuidava das coisas. Eu acredito que antigamente, para os homens, era assim:
não posso deixar faltar o alimento em casa. Uhum. Mas nós não tínhamos aquela atenção de carinho de pai e tal, sair juntos, mas a gente não tinha. E eu queria diferente. Eu queria ser diferente. Então eu achava que assim, eu me casando, eu ia fazer a diferença. Eu ia fazer o meu lar ser diferente. Uhum. Mas não foi. Começou numa relação de muitos ciúmes, muitas brigas, muitas discussões. E só foram piorando a cada tempo mais. Aí, logo depois veio uma gravidez do meu menino. Era o que eu muito queria. Amei, fiquei muito feliz. Passou-se um tempo, engravidei novamente da Jennifer. Mas já havia muitas brigas, então eu já tinha no meu pensamento, nossa, ó, se eu tiver uma oportunidade, eu saio. Aí quando engravidei da Jennifer, da minha filha mais nova, das mulheres, né, que eu tenho 3 filhos no caso, né, Uhum. Jonathan, Jennifer e o Eric. Então quando eu engravidei da Jennifer, eu falei, Senhor, agora acabou. Agora eu não consigo sair mais. Se eu não conseguir sair com um, imagina com 2, como é que eu vou cuidar de 2 crianças? E aí os sofrimentos só foram aumentando, as brigas continuaram, as discussões. O problema das brigas não era tanto, eram mais as ofensas. Que vai ficando, vai te magoando, vai criando assim um sentimento de tristeza, de fracasso. Uhum. E eu nunca levei para minha família o que eu passava dentro de casa. Para os meus familiares, meu casamento era perfeito. Porque o pai dos meus filhos, eu nunca nem chegava a falar mal dele para os outros, porque quem chegasse em casa, nossa, ele era um homem perfeito. Por de fora ele brincava, ele ria, o que ele tinha não era dele, é dos outros, e assim até hoje, né? Uhum. Mas dentro de casa era complicado. E essas situações de abuso psicológico, elas perduraram por quanto tempo? Até você decidir dar um basta nisso? Não foram só psicológicos, nós tínhamos agressões físicas. Tinha muitas agressões físicas, nós brigávamos muito, a ponto que assim, eu era daquele tipo assim, se eu não devo, eu não aceito. Uhum. Então, quando ele me ofendia, saía, sabe, uma ira, e a gente acabava se agredindo fisicamente, né? Nunca na frente das crianças, nós nunca fizemos isso, mas eram coisas que iam piorando a cada tempo, e durou muito tempo. O que você acha hoje, né, olhando para trás, o que faltou nesse casamento para ele de fato dar certo? Primeiramente Deus, tanto para mim quanto para ele. E a minha família era católica, dele também, mas não eram frequentantes, e assim, como eu vou te falar, tinha-se uma distância muito grande. De Deus. Exatamente, sabe? Ele não acreditava, eu não ia atrás. Uhum. Né? Eu não procurava também, porque morava no sítio, saí da cidade, nunca gostei de cidade. Aí a gente casou, fui pro sítio, falei, nossa, tudo vai ser maravilhoso e tal. Não, não era. Não era. A minha sogra era uma bênção, nossa, como eu amava aquela mulher. Ela era uma mãezona para mim, mas o casamento não dava certo. Até assim que eu estava morando num sítio perto dali, indo para Bauru, no Golf Club. Uhum. E a minha irmã trabalhava na horta do Sato. Então todo final de semana ela ia ficar na minha casa. Aí ela já conhecia. Ela já tinha tido um encontro de buscar Deus, já tinha visto muito Deus operar na vida das pessoas. E ela falou para mim um dia, falou, olha, vamos um dia na igreja. Eu falei, eu não posso nem sair de casa, como é que eu vou na igreja, né? Aí ela falou, escreve uma carta, eu levo pro pastor, né? Escreve uma carta, fala o que você tá passando, fala a situação, pede, né? E eu levo. E aí eu lembro que eu falei, eu vou escrever. O que te impedia de sair de casa era o ciúme? O ciúme, o casamento, a gente não tinha condução, né? Uhum. E também a vida da gente lá era bem humilde, também era bem complicado. Sim. Aí eu fiquei naquilo, eu vou escrever, eu vou escrever. Aí eu lembro que num dia de manhã eu levantei e ela falou pra mim assim, ó, coloca todo dia oração, começa a ouvir, sabe? Aí eu comecei. Aí nesse dia eu levantei de manhã, liguei na oração. Aí aquele dia eu nunca vou esquecer, foi o meu primeiro. Liguei o rádio na oração, aí o pastor que estava pregando, ele falou, olha, você que está aí me ouvindo, precisa de alguém levar uma carta para o pastor? Para falar dos seus problemas? Você não pode dobrar o seu joelho e contar para Deus o que você está sentindo, o que está acontecendo? Nossa, E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que tomar uma atitude. E eu não podia, assim, orar ou rezar na época, como a gente falava,
perto dele, que ele xingava muito, ele falava muita coisa, nome feio, sabe? Então eu esperava ele dormir, aí eu ia pro banheiro. Era o meu quarto de guerra, como se diz. Aí eu orava, eu ajoelhava e falava, meu Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor me der uma oportunidade, Senhor, de mudar minha vida, eu preciso mudar minha vida, eu preciso criar coragem para fazer diferença, eu não aguento mais passar pelo que eu estou passando. E comecei todas as noites a levantar, e ir para o banheiro, orar para Deus, falar com Deus. Uau, então a sua irmã te orientou, escreve uma carta, Isso. Já que ela não podia ir à igreja. Exatamente. Por alguns problemas de locomoção, até mesmo por alguns impedimentos, algumas barreiras que o esposo colocava. E aí a tua irmã trouxe uma ideia, escreve uma carta para Deus, uma oração. Isso. Para que ela levasse ao pastor? Isso, da igreja onde ela congregava. E aí você ligou a rádio e o locutor falou, para que escrever uma carta, se você mesma pode falar com Deus? Aí eu entendi naquele momento, que era tipo assim, como se Deus estivesse falando, eu tô aqui. Uau! Você não precisa. Deus está perto. Eu estou vendo tudo que você está passando. Aí eu comecei a orar, só que eu comecei a sentir vergonha de Deus. Vergonha do que eu passava, sabe? A cada briga que nós íamos ter, a cada agressão, a cada palavra. Então eu não me importava com as pessoas verem, eu me importava com o que Deus ia ver. Deus estava vendo aquela situação, Deus estava vendo as nossas agressões, os nomes que eu levava, que eu ouvia, e isso me deixava com vergonha. Eu tinha vergonha de Deus e não das pessoas. Então eu já comecei a sentir a presença de Deus ali do meu lado, porque a partir do momento que, poxa, você não precisa mandar uma carta, só você falar que eu tô te ouvindo, nossa, eu tô aqui do teu lado, tô vendo o que você tá passando. E aí eu também uma proximidade que você não sabia que existia, que você não conhecia. E que pela tua própria vergonha, você tinha receio de se aproximar mais de Deus. Sim. E eu nunca pensei, falei, poxa, já que Deus está aqui do meu lado, eu podia falar para ele, mas o Senhor poderia me livrar de tudo que eu estou passando, né? Mas eu acho assim que um pouco das fraquezas que eu tinha me impedia. E aí começou, aí veio a gravidez da Jennifer, aí ela nasceu, foi bastante complicações também, a gente mudou de lugares, né? Fomos embora para outro lado, para outros sítios, né? Aí nesse lugar a gente continuou as dificuldades, aí andou acontecendo umas coisas assim, pessoais nossas mesmo, que me levou mais ainda a falar para o Senhor, né? Me tira daqui, para mim já não dá mais. Eu tinha no meu coração, na minha mente, que casamento era para a vida toda. O meu medo de separar era, poxa, eu vou envergonhar meus pais, né? Poxa, a filha dele mais velha casou, vai separar já, né? Vai ser falada, porque todo mundo fala. Mas eu já não aguentava mais. E aí teve um acontecido que aí naquele dia eu falei para o Senhor, naquele dia eu dobrei o joelho e falei para o Senhor, Senhor, me dá uma oportunidade. Eu vou sair, Pai, eu vou embora. Eu quero mudar a minha vida, eu quero sair deste casamento, eu quero começar do zero. E muitas das vezes, quando nós estávamos conversando, eu e o pai deles, ele estava ali falando comigo e eu estava ali no chão, fazendo contas de como que seria eu criando os dois sozinhos, sabe? Eu trabalhando, suponhamos, de doméstica, né? O quanto que eu teria que pagar para alguém cuidar, o quanto eu gastaria em mercado, o quanto que eu gastaria de água e luz, eu ficava ali somando, fazendo, não, desse jeito não vai dar. E ficava sempre, sabe, fazendo planos e apresentando para Deus ali. Até que um dia que aconteceu algo, e aí eu dobrei o joelho naquele lugar e falei, Senhor, eu falei para o Senhor que eu queria uma oportunidade, mas eu não queria ele morto, eu não queria ele doente, eu não queria ele em cima de uma cama e menos preso. Eu quero uma oportunidade, nem que seja de eu ver ele com uma outra pessoa, mas que eu possa sair desse sofrimento. E houve, sabe? E aí eu creio que Deus ouviu, porque na situação que ele estava, o Senhor permitiu que ele saísse de onde ele estava, ele veio conversar comigo depois e veio, vamos recomeçar. Eu falei, não tem um recomeço, não dá. Para nós não dá. Ele falou, não, mas olha, agora a gente faz tudo certinho, eu vou mudar, a gente vai ser diferente. Eu falei, não, a gente já teve muitas oportunidades. Não existia mais amor da sua parte? Olha, às vezes pode até ser que havia amor, mas já não havia mais assim, desejo de conviver no sofrimento. Sabe aquela palavra assim, tipo assim, eu costumo dizer isso até hoje na igreja para as pessoas.
Eu prefiro viver, sofrer a falta, chorar a falta do que sofrer a companhia. Sabe? Porque eu vou estar perto de você, mas eu vou estar sofrendo. Eu estou perto de quem eu amo, mas eu estou sofrendo. Tá me machucando, tá me maltratando. Então eu posso chorar a sua distância. E eu sempre pedi a Deus, esteja onde estiver, eu quero ver bem, é pai dos meus filhos. Até hoje eu falo isso pro Senhor. Eu falo, pai, independente de tudo que eu passei, é pai dos meus filhos. Se ele estiver bem, meus filhos vão estar bem, então eu também vou estar bem. É só isso que eu falava pro Senhor. E a gente se separou, ele foi para um lado, eu fui pro outro. Aí eu comecei a ir pra igreja. Aí eu fui pra igreja. Comecei a ir, e eu sempre ficava falando naquele canto, eu sempre ouvindo o pastor falar, as pessoas contarem, né, o que tinha acontecido, via outras pessoas. E um dia o pastor chegou em mim e falou, o que acontece? Como é que você tá? Eu falei, tô bem. Já fazia meses que eu estava desempregada, sabe? E querendo um emprego, morando com meu pai e minha mãe, com 2 crianças, é difícil. Eles não tinham obrigação nenhuma de sustentar meus filhos, né? E eu pedindo para Deus um emprego. Tinha vezes que eu vinha para a cidade de manhãzinha, vinha eu, minha irmã, minha outra irmã, uma prima minha, a gente vinha de ônibus de manhã cedo, procurar emprego. E para voltar a gente voltava a pé, porque a gente não tinha mais passe, não tinha dinheiro para voltar. E eu falava para Deus que eu não aguentava mais, eu estava cansada, já fazia tanto tempo que eu precisava trabalhar. E aí esse pastor chegou e sentou e falou, como que estão as coisas? Eu falei, tá difícil. Aí ele falou, quer conversar? Eu falei, quero, sabe, porque eu já estava me fadigando. Eu lembro que foi num culto à tarde que eu fui, eu não me lembro se foi numa segunda, acho que não, numa segunda, numa terça, não me lembro direito. E aí eu conversando com ele lá, eu contei a situação, contei que eu tinha me divorciado, que tinha havido traição, e eu tinha falado assim para Deus que se eu não vou fazer o mesmo, por que eu tenho que aceitar? Por que eu vou aceitar a traição na minha vida? Né? Eu não conhecia Deus por inteiro. Sim. Até a parte do perdão eu não conhecia. E eu falava que isso eu não queria para minha vida. E aí ele falou, mas você sabe que você está certa? Que dentro da Bíblia Deus, né, fala sobre o divórcio, sobre o adultério. Eu falei, não. Ele falou, então eu vou te mostrar, se isso te fizer bem. E foi lá onde ele abriu a Bíblia e falou, olha, você tem a liberdade de continuar a tua vida, a partir do momento que você não aceitou a traição, né? E você agora começa a ter, assim, buscar pelo Espírito Santo na tua vida, preencher todo esse vazio que ficou, né? E aí a gente conversando, e ele foi falando, e ele falou, e eu falando para ele, olha, eu tô morando com meus pais, 2 crianças, tô sem emprego, tá difícil, né? E eu chorei, falei com ele, chorei muito naquele dia, ele falou, olha, você crê que até o final dessa semana Deus pode abrir uma porta de emprego para você? Creio. Uau! Então, o pastor, ele te orientou conforme a Bíblia, né? Porque o que a Bíblia diz a respeito do divórcio? O que Deus de fato quer, mas na época você não conhecia Deus, você ainda não tinha tido esse encontro com Ele, é que de fato haja um perdão, né? Entre você e o seu cônjuge, no caso de um adultério. Essa é a vontade de Deus, que esse casamento permaneça, que essa família, ela busque Deus, encontre Deus de fato, para que haja uma nova vida em Cristo, para que vocês dois possam realmente enraizar, fincar a família de vocês em Cristo. Mas nesse caso, ela não conseguia perdoar e houve de fato um pecado por parte do marido, que foi o adultério, né? E aí você, não conhecendo Deus ainda, não conseguiu liberar esse perdão e pediu o divórcio e continuou a sua vida. A Bíblia diz que Deus não se agrada do divórcio, mas por conta da dureza do coração do homem, né? E por conta de que possa de fato haver um adultério, a pessoa que foi traída, ela teria essa liberdade para seguir a sua vida. Não é isso, pastora? Sim. Tanto é que depois desse acontecido e todo, sobre o emprego, né, e tal, que ele falou, você crê? Eu exerci minha fé, que na verdade eles me ensinaram a exercer a minha fé, acreditar, né, que Deus poderia fazer. Dar os primeiros passinhos ali, para que você começasse a ter as suas primeiras experiências com Deus. Isso, aí eu fui. Comecei, eu falei, eu creio. Você crê mesmo? Eu falei, creio.
O que ele disse? Você crê? Que até o final da semana você estará com um emprego, você estará empregada. Que Deus abra uma porta de emprego. Eu creio. E acreditei, porque eu precisava, eu queria. E acabando o culto, a gente saiu. Eu nunca vou esquecer também disso. Eu saindo do culto, a gente estava na metade do caminho, meu irmão caçula vinha vindo de bicicleta de encontro, falando comigo todo eufórico que tinha uma entrevista de emprego para mim. Não, conta de novo. Para quem está nos assistindo, você estava falando com o pastor sobre as suas condições e que você queria muito conseguir o emprego, e o pastor falou: se você crê que você vai conseguir até essa semana, até o final da semana, Deus vai abrir uma porta de emprego para você. E aí você sai daquele local onde você estava falando com o pastor e no meio do caminho... Isso. Veio meu irmão de encontro falar para mim: olha, tem uma entrevista de emprego para você, que a minha irmã era faxineira na época, né? E aí ela conhecia muitas pessoas, as pessoas indicou. E era um casal, e aí falou: só que você tem que ir hoje. Aí eu, na mesma hora, só cheguei lá, só deixei as crianças com a minha mãe, peguei o ônibus e fui. E realmente, comecei a trabalhar. Uau! Então você creu de fato no que o pastor falou. Sim. E essa é a diferença para você que nos ouve. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar nas bênçãos que são proferidas para a sua vida quando você está na igreja, né? Ou quando você está falando com alguém. Você precisa crer nas promessas que Deus fez para a tua vida. E aí você creu na palavra do pastor, por mais que você ainda não tivesse tido experiência com Deus, você creu e aconteceu. Sim, acreditei, criei que eu ia conseguir, né, naquele momento. Mas eu não achei que fosse ser tão rápido, né? E Deus abençoou. Às vezes eu falo isso para as pessoas, sabe? Eu falo assim: os problemas das pessoas não estarem permanecendo nas igrejas é que, assim, eles querem as coisas, mas querem no seu momento. No meu caso, nesse momento, o que eu pedi foi rápido. Mas teve coisas que eu pedi para o Senhor que foi demorado. Então, às vezes, quando você chega numa igreja, o que está faltando? A pessoa crer. Ah, mas a pessoa que está lá pregando e ministrando é carne igual eu, é carne igual você, mas está sendo usado por Deus. Aleluia. Então eu acreditei que ele foi usado por Deus para falar para mim: ó, acredita, você vai estar trabalhando. E eu acreditei e comecei a trabalhar. E aí eu continuei na minha fé, sabe? Eu continuei indo para a igreja, eu fiz várias campanhas, eu fiz vários propósitos com Deus, e Deus foi me honrando, me abençoando. Aí eu falei para o Senhor: agora eu preciso sair da casa da minha mãe, eu preciso começar a caminhar com as minhas próprias pernas. Aí consegui alugar um cômodo na casa do meu avô. Era pequenininho, só cabia ali minha cama, um fogãozinho, a geladeira, mas estava ótimo. Cabia eu e meus filhos, estava ótimo. Meus pais continuaram me apoiando, sempre me apoiaram. Eu nunca vou poder dizer que eu não tive apoio. Eu sempre tive da minha família. A importância da família, né? Num momento como esse. Sim, eles sempre me apoiaram. A minha mãe cuidava dos meus filhos para me trabalhar. Meu pai, ele sempre ficava ali com eles também, sabe? Então, assim, até os meus filhos passou, sabe? Lembrando no começo que eu falei pra você, assim, meu pai não era carinhoso. Os meus filhos eram, porque eu era carinhosa, sabe? Eu gostava de dar carinho. Então, meus filhos começaram a dar carinho pro meu pai. Meu pai começou a receber algo assim dos netos que ele não tinha recebido dos filhos. Começou a aprender a receber um abraço que ele não percebia. Começou a receber... pegar colo. Meus filhos não pediam colo, eles simplesmente chegavam, sentavam, subia em cima e ficava. Então, sabe, houve assim, uma aproximação. E nessa continuidade de tempo, aí eu fui para a igreja, aí eu saí da determinada igreja, também saí por um bom tempo, foi o primeiro desencontro. Que aí a gente começa aquele tipo assim: ah, mas as coisas lá fora estão mais legal, né? Vamos se divertir um pouco. Solteira, né? Talvez você sozinha. Quisesse buscar nesse momento lá fora... uma outra perspectiva, um companheiro? Não, outra pessoa eu não pensava em arrumar, não. Eu achava assim, o sofrimento que eu tinha tido, eu tinha medo, né? E assim, e o que aconteceu, e por ele ter me traído, e aí eu conhecer a pessoa que ele me traiu, só ver, me deixou lá embaixo, sabe? Minha autoestima desceu lá embaixo. Entendi. Porque assim, não que eu era linda, maravilhosa, mas a pessoa... É aquele ditado que diz a Bíblia, né? O diabo, ele torna as coisas mais lindas do mundo. As coisas mais imperfeitas nas perfeitas. Mas quando você tocar, é pura podridão, né? Então eu vi que aquilo e falei assim: meu Deus, eu não valho mais nada. O que te fez sair da igreja, então? Né? Você teve esse primeiro contato, ainda não foi o teu encontro verdadeiro com Deus, mas nesse momento, o que te fez sair da igreja? Acabei de falar, as coisas que o mundo ofereceu.
sabe? Tipo assim, diversão, liberdade. Entendi. Eu já tinha saído da casa dos meus pais, era dona do meu próprio nariz, como diz o ditado, morava numa casa sozinha com os meus filhos. Então, se eu precisasse sair com alguém, era pagar alguém, deixar lá com a minha mãe, então, um pouquinho, pago alguma coisa pra senhora ficar com eles pra mim, aí você vai sair. Mas assim, as nossas saídas, minha e a minha irmã sempre estava junto com a gente. Não era saída assim pra bagunça, assim, sabe? Era sair, simplesmente sair, ir numa lanchonete ou ir num lugar assim, público e tal. Mas sempre tinha um vazio. Se eu voltava para dentro de casa, cadê os amigos? Cadê a família? Tava só você ali. E aí eu comecei a sentir falta novamente. Aí foi onde começou Deus, sabe, falar em sonhos. Primeiros sonhos que eu me lembro, eu morava numa casa da prefeitura, que era um terreno da prefeitura. E eu morava lá, eu morava de um lado e meu irmão do outro. E aí eu tive um sonho que eu estava dentro daquele lugar assim, onde meu irmão morava, chovia, molhava tudo, mas aonde eu estava, tinha uma luz, uma claridade, e não caía uma gota em mim. E aí eu cheguei no meu serviço e contei para a menina. Ela era evangélica, e eu contei para ela, falei, nossa, eu tive um sonho essa noite, assim, assim, assim. Ela falou, é Deus te chamando. Aleluia. Mas eu não acreditava muito ainda, né? Falei, tá bom, eu vou. Ela falou, você vai? Olha, vai ter um culto na minha igreja, assim, assim, tal, você vai? Eu falei, vou. Aí eu fui com ela. E por coincidência, a igreja que ela estava indo na época era um primo meu, ele era o pastor Isaac, que Deus já recolheu. E eu fui, cheguei, era um dia de festa. E eu fui, né? Nem sabia, nem sei maquiar até hoje, mas fui lá, passei um batom, passei um lápis e fui toda linda, maravilhosa. Eu achei que estava linda, maravilhosa. E fiquei e tal. Só que assim, o culto foi tão lindo, sabe? De ver aquelas irmãs assim na presença, aqueles louvores que tocavam assim no coração, me fazia chorar e tal. Senti desejo de voltar. Voltei de novo. Aí voltei na segunda, voltei na terceira. Na quarta já estava sem nada no rosto. Fui limpa. Pastora, eu acredito que nesse momento o Espírito Santo está falando com pessoas que têm sonhado, que têm sonhado com algo da parte de Deus e que o Senhor está dizendo, volta filho meu, me dá uma oportunidade de cumprir na tua vida o que eu falei que ia fazer. E eu creio que as pessoas que estão te ouvindo agora, que derem essa oportunidade para Deus, voltarem para a igreja, eu creio que o Senhor Deus vai cumprir. E em pouco tempo, diz o Senhor. E assim, e Deus, ele é assim, ele tem pressa que a gente volte para ele, né? E olha, foi muito lindo. E aí eu comecei a ir. E eu cheguei, lembro quando eu cheguei com o rosto lavadinho. Aí veio uma diaconisa na época, que eu falo que é minha mãe na fé, que foi eles que me ganharam para Cristo também. E ela chegou em mim e falou, nossa, mas você está tão linda hoje. Eu falei assim, lavei o rosto. Porque eu tinha tirado os batons fortes que eu usava, sabe? Por quê? O que te incomodou, pastora? Sabe, assim, aquela igreja que eu comecei a ir, ela era bem doutrinada, sabe? Eles eram assim... Mas não era pelo fato da roupa, pelo fato do jeito que eu cheguei maquiada. Porque eu vi uma vez um testemunho de uma amiga minha, e gosto muito dela, eu lembro e levo isso comigo. Ela um dia foi orar no monte, e aí um pastor nosso pegou e viu ela saindo do monte, e ela estava toda maquiada, né? Aí ele pegou e falou para ela assim, você está pecando. Ela falou assim, por quê? Entrar no monte desse jeito. Aí ela olhou para esse pastor e falou, isso aqui sai com água, pastor, mas o que está no coração não. Uau. Então, sabe, então eu guardo essa palavra comigo. Então, independente disso, é lógico que você não vai se sobrecarregar, né? Mas se cuidar para Deus, se você se cuidava para o mundo, porque você não vai se cuidar para ir para casa do Senhor também? Sim. Porque você não vai usar sua melhor roupa, né? Arrumar seu cabelo, se arrumar ao máximo. Tem pessoas que eu fui assim. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei no fundo do poço. Então você chega assim, vamos dizer, sem autoestima. Você não pensa em cortar um cabelo, você não pensa em se arrumar, você não... Então, hoje eu penso diferente. Hoje eu falo para a igreja assim, você está vindo para a casa do Pai. Sim. Se você for para uma festa, você vai gastar em salão. Então, por que você não se cuidar para Deus também? Sim. Deus está vendo o teu coração. Mas as pessoas que estão do seu lado têm que ver que você está bem. Então, eu guardei para mim essa palavra. E só que quando eu limpei meu rosto para ir, porque meus batons eram bem escuros. Eu gostava, sabe? Gostava meio que tudo do preto. E aí, eu me senti bem em tirar tudo aquilo.
E ela falou assim, é que assim, olhando para você, assim, seu semblante. Eu falei, não, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou gostando de vir aqui. Ela falou, você vai continuar? Eu falei, pretendo. E comecei a ir. Só que eu ia e sentava assim, sabe, nas últimas cadeiras. Porque eu gostava muito de ver as pessoas contarem seus testemunhos, o que tinham recebido. Eu aprendi muito, eu ouvia muito, eu falo para assim, as pessoas, eu ouvi muito assim, o que você pode e o que você não pode. Então eu guardei muito. Mas eu nunca queria fazer parte de um ministério. Não, eu nunca quis compromisso. Tanto que eu brigava muito com a minha tia, que ela era dessa igreja, e toda vez que o pastor fazia o apelo lá, alguém quer aceitar Jesus hoje? A minha tia já vinha assim, olhar pra mim. Aí eu já ficava brava. Vai, eu não. Qual era a imagem de Deus que você tinha antes de ter o seu real encontro? Eu assim... Porque você estava muito, desculpa, você estava muito seguindo nessa linha, mas isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Qual que era a imagem que você tinha de Deus? Eu ainda não tinha uma imagem de Deus, é aquilo que eu falei para você, eu sentava nas últimas cadeiras porque eu queria ver o que ele fazia. Sabe, me imagino hoje dentro da Bíblia, assim, as pessoas seguindo Jesus só para ver o que ele fazia. Entendi. Só para ver os milagres que ele operava, mas não acreditava no meu. Então era assim. Você acreditava num Deus todo-poderoso e queria estar ali para ver algo Queria acontecer. ver, porque depois eu saía dali cheia, então eu chegava, eu queria contar para as pessoas o que eu tinha ouvido. Nossa, olha, fulano conseguiu isso, olha, fulano alcançou aquilo, olha, eu achava lindo. Mas eu mesmo em si, não. E aí um dia indo num ponto de pregação, lá no bairro, perto ali, acho que era 9 de julho, ali no Jaraguá, era uma portinha pequenininha. E esse presbítero Roberto, que era meu pai na fé, que eu falava, né? Falo que ainda é. Ele veio na porta me encontrar naquele dia, receber na porta, e ele pegou e falou pra mim assim, você tem carro? Eu falei, nem carta. Aí ele olhou pro céu assim e falou, hoje Deus escreve uma nova história pra tua vida com uma caneta de ouro. Meu Deus. Então foi assim uma das primeiras vezes que eu falei assim, quero ver essa história, eu quero viver. Então eu comecei a procurar fazer tudo que era certinho, sabe? Você creu na palavra? Eu queria conhecer a história que Deus estava escrevendo para mim. Porque até onde eu tinha vivido era só lágrimas, dores, sofrimento, sabe? Vergonha. Então eu queria ver o que Deus estava escrevendo para mim. Eu queria viver aquela história boa. E dali eu comecei a ouvir mais promessas do Senhor falar. Uma delas foi o Senhor falar assim para mim. Essa é bem forte. Deus vai te dar um filho. Eu estava separada. Né? Deus vai te dar um filho, entendeu? Ele não falou, você vai ter. Passou seus tempos e eu atrás do pai dos meus filhos para receber pensão, porque ele não me ajudava. E era só encontro e desencontro nisso. E aí, um dia, eu feliz da vida porque achei o endereço dele. Falei, hoje eu pego ele. E fui para a igreja sorridente, toda feliz porque eu ia passar para o advogado e tal. Aí justo essa missionária, essa diaconisa, ela sentou perto de mim, nossa, você tá feliz hoje? Eu falei, tô. Ela falou, eu falei, descobri o endereço do pai das crianças, para passar para advogado. E aí ela abaixou a cabeça triste assim, sabe, e pegou e falou para mim assim, olha, antes de passar o endereço, vai ver como ele está. Então eu sou uma pessoa que eu tenho muito temor a Deus, mas ali o semblante dela, sabe, me passou assim não sei, um sentimento de culpa se eu fosse logo atrás. Aí eu lembro que eu trabalhei, passei a semana inteira trabalhando, pedi para os padrinhos meus me levarem até a cidade onde ele estava para me ver como ele estava. Aí eu cheguei na casa onde antigamente ele morava, que eu tinha conseguido o endereço que ele estava com a mulher, e procurei por ele. Ela já estava com outra pessoa, falei, ele não mora mais aqui não. Eu falei, aonde eu encontro ele? Ele está morando em tal lugar assim, assim. E era um final de tarde e a gente ia indo. Aí quando ele chegou assim, que ele virou a esquina, lá na outra esquina, eu vi uma pessoa sentada na calçada. E estava começando a garoar. Aí eu falei, meu padrinho, é o pai dos meus meninos. Ele falou, não é? Eu falei, eu conheço ele. Ele falou, como é que você sabe? Eu conheço ele. E quando a gente chegou assim, ele estava sentado na calçada, sabe? Acabado. Assim. Eu falei, nossa, que situação, o que você está fazendo aqui da sua vida e tal? Eu falei, da vida eu não espero mais nada. Tudo que eu tinha já perdi, era você e as crianças. Aí lá vai eu de novo. Embora, sabe? Mal. Porque o pastor tinha falado, eu lembro que eu tinha brigado com o presbítero, porque ele falou que Deus ia restituir meu casamento, e era tudo
Era tudo que eu menos queria na vida. Eu falei, ele não, eu pego qualquer um na rua, menos ele. E aí eu fui embora para casa, vendo ele naquela situação, e fiquei chorando a noite inteira, eu chorava, Senhor, eu não quero ele para minha vida, Pai, não. E a palavra do pastor vindo falando que ele ia restituir meu casamento, e eu falava, restituir uma coisa que eu nem quero, né? E aquela situação, dali 2 semanas, estava eu buscando o pai dos meus filhos de volta. Porque aí eu fui buscar ele, eu vi a situação que ele estava, as condições que ele estava. A família, no momento, todo mundo virou as costas, todo mundo abandonou. E aí eu trouxe ele para minha casa. E eu falei, Senhor, como que vai ser? Eu não tenho sentimento. Meu sentimento com ele é só de mágoa. Mas os meus filhos estavam felizes com ele ali junto com a gente. E a gente estava lá, mais uma vez tentando. Depois de praticamente 5 anos separados. Aí eu lembrei da palavra que eu ouvi da promessa. Deus te dará um filho. Eu já entendi. Você vai ter um. Fui dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa. Ele quer que nós cremos nele. Aí fui dar uma ajudinha para Deus. Engravidei. Quando eu estava de 4 meses, eu perdi. Passei, fiquei mal, fiquei ruim. Aí tinha uma pessoa que trabalhava com a gente. E ela falou para mim assim, Rosa, eu preciso muito de você. Eu falei, o quê? Olha, minha filha tá assim, tá grávida de novo. E ela quer tirar. Né? Eu falei assim, mas o que você quer que eu faça? Eu falei, quero que você vá lá conversar com ela, você é evangélica, né? Mesmo afastada, mas eu era afastada, mas eu tinha Deus na minha vida, assim, que eu respeitava. Como eu disse, eu tinha temor, então eu tomava muito cuidado do que eu ia fazer. E eu queria viver o melhor da parte de Deus. E aí eu fui. Cheguei lá, eu lembro que eu cheguei na porta da casa dela, ela estava lá. Nessa época, nesse período, você já tinha tido o aborto? Isso, já fazia 1 mês. Ok, e o que veio na tua mente? Porque você tinha recebido uma palavra do pastor de que Deus te daria um filho. Isso, aí eu E aí engravidei. você decidiu, então, se Deus vai me dar um filho, eu vou porque engravidar. É esse o pensamento da gente. Mas aí você abortou. E aí, o que foi que veio em tua mente? Ou você compreendeu a vontade de Deus? Não, eu me entristeci. Porque eu falava para o Senhor, eu tive 2 filhos, pai. Eu não precisei ficar internada, não precisei tomar anestesia, não precisei nada. E desse que eu não vou carregar no braço, eu vou carregar a marca pro resto da minha vida. Porque eu precisei ser anestesiada, né? Fiquei internada e dos meus filhos eu fui e voltei. E fui embora para casa, triste com isso. E por ela ter visto a situação que eu tinha passado do aborto, ela pediu para mim conversar. Tanto porque a filha dela já estava de 4 meses também. Só eu perdi de 4 e a menina estava de 4. E aí eu fui conversar com ela, e aí conversando com ela ali e tal, falando pra ela, falei, olha filha, não faz isso não, né? Eu acabei de perder um, só eu sei como é que dói, né? Falei, eu não tenho marca dos outros, aí se eu vou carregar, né? Aí ela falou pra mim assim, eu não tiro, mas quando nascer você leva embora. Aí eu passei a mão na barriga dela assim, falei assim, vai ser um menino. Ela falou, eu não quero mesmo. Falei, nossa. E fui com aquilo na mente, e fui embora, sabe? Fui embora, pensando. Aí o pai dos meus meninos falou assim, você vai pegar mesmo? Parecer uma criança assim. Eu falei, acha, quando eu nascer, ela não vai lembrar disso, né? Porque ela já tinha mais 2. Você esperava que ela mudasse de ideia? Sim, ela já tinha 3, né? Falei, ela não vai fazer isso. Quando olhar pro rosto da criança, né? E passou, nunca mais se tocamos no assunto. Ela estava de 4 meses. Quando passou os meses que ele nasceu, a mãe dela chegou e me falou assim, olha, a fulana ganhou neném. Eu falei, é menino? Ela falou, é menino. Eu falei, eu não falei, mas ela também não falou, é seu. E eu também nem me preocupei. Nunca passou pela minha cabeça. Passou-se uns tempos, mais ou menos uns 6 meses, pouquinho. A mãe dessa pessoa que trabalhava comigo faleceu no Birajara. E aí eu falei, meu marido, né, pai dos meus filhos, falei, vamos lá, né, eu gosto dela, eu tenho convívio com ela, vamos lá prestar condolências, como eu disse, né, meus sentimentos. Só que eu já cheguei atrasado, não deu, porque eu tive que trabalhar, a gente trabalhou até 1h, chegou, já tinha ido ao enterro e tal, falei, mas eu vim pra te ver e tal. E tinha aquele monte de criança na casa. Aí eu cheguei, falei pra ela, nossa, seus filhos cresceu, a moça tava lá também, ela falou, estão tudo grande dando trabalho. Aí eu falei assim, mas tem um chorando, e esse que tá chorando? Tava no berço, no quarto. Aí ela falou, esse é seu filho. Aí foi lá, buscou aquele menininho e colocou no meu colo. Nossa,
Fiquei 2 horas praticamente com aquela criança no colo sem reação, sem saber o que fazer. Falei, agora? E passando a hora, eu queria ir embora e não tinha como entregar para ela o menino, e fiquei ali, fiquei. E o pai dos meus filhos olhava pra minha cara e olhava com aquela cara assim, sabe, tipo, não vai fazer isso, não vai fazer isso. Aí eu chamei ela e falei, olha, eu não vou levar ele, vou te dar 1 semana para você pensar se é isso que você quer, e se realmente for isso que você quer, eu quero ele de papel passado. Eu quero ele com os documentos dele e tudo. Ah, tá bom. E fui embora, vim embora pra casa. No caminho, o pai do meu filho falou assim, ele já tinha, acho que, pretensão da gente separar, né? Nosso casamento já é desde o começo. Mesmo sendo a segunda volta, já estava. Não tinha mais um jeito pra gente tentar. Havia muita mágoa, muito ressentimento, e o convívio, sabe? Era mais assim, viver o homem e a mulher dentro da casa pelos filhos não ia dar certo. E acho que ele já tinha pretensão de separar, porque ele falou pra mim assim na época, você vai pegar mesmo? Eu falei, não sei. Falei, mas se você pegar, eu vou ter que pagar pensão pra ele se a gente separar? Eu falei, não. Se eu pegar, vai ser pra mim. Você só dá um nome seu, só o seu sobrenome por causa das crianças. E fomos embora, normal. Não tocamos mais no assunto. Passou a semana inteira, ela não ligou. Falei, ela desistiu, óbvio, né? Quando foi na segunda-feira, 7 horas da manhã, ela ligou. Você vai vir buscar ele? Porque se você não vir, outro vai levar, ou o conselho ele vai tomar. Eu falei, não, deixa ele aí quietinho. Quando eu sair à tarde do serviço, eu vou buscar. Aí desliguei o telefone, liguei pro meu pai. Falei, pai, falo que família é tudo na vida, sabe? Família é nosso apoio. Falei, pai, eu tô querendo pegar uma criança pra me cuidar. O pai falou, o quê? Eu falei, então. Aí eu expliquei mais ou menos pra ele, e ele falou, olha, é o que você quer? Falei, pai, se eu não fizer isso agora, amanhã eu ver ele sofrendo na mão de alguém, ou sendo espancado, eu não vou me perdoar nunca. Aí meu pai só falou pra mim assim, aonde come 2, come 3. Se precisar, nós tá aqui. Era o que eu precisava ouvir. Eu precisava do apoio do meu marido, precisava do apoio do meu pai, de família. Então ele apoiou. Aí chegou a tarde e fui buscar. Cheguei lá, já tava tudo arrumadinho as coisas dele. Aí ganhei mais um filho, presente de Deus. Aí eu vi o amor de Deus tão grande na minha vida, porque assim, confiar uma criança pra mim, sabendo a situação que eu passava. Eu morava num sítio, eu não tinha carro. Eu tinha um carro, mas era um carro bem velhinho na época. Depois, graças a Deus, Deus abençoou. Eu não tinha nada, assim, pra dizer assim, de bens, né? Mas Deus estava confiando uma criança. Eu falo hoje para as pessoas que Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Já estava colocando algo na minha mão, para que eu tivesse responsabilidade para que ele não me perdesse. E aí se cumpriu de fato a palavra do pastor que eu te daria um filho. Que eu te daria um filho, o Senhor te daria um filho, e não teria. E aí de fato se cumpriu. Se cumpriu. E a outra palavra que disse que você teria um carro? Também tive. A minha patroa, neste mesmo lugar. O pai dos meus filhos não tinha carta, né? E ele queria porque queria um carro, mas nunca conseguia. Aí ele falou pra mim, fala você com eles sempre te escutam, né? Se você pedir, quem sabe eles tiram. Mas eu vou pedir pro meu patrão tirar um carro pra mim. Aí eu cheguei na minha patroa, hoje ela tá no Japão. Nossa, tenho muito carinho por eles, por todos que Deus colocou no meu caminho. E aí eu falei pra ela, eu precisava de um carro. Como ela chama? Rose. A Rose. O marido dela é Hidetsu. Aí ela falou assim, Rosa, mas a gente não tem como tirar um carro pra você não tem carta. Ele também não. Eu falei, eu até falei isso pra ele, mas ele falou, pede. Aí ela foi embora, acho que ela conversou com o marido dela. Chegou no final de semana, ela falou assim, vem pra cá, nós vamos na cidade. A gente vai ver um carro. Então, até então, eu imaginava assim, um fusquinha, uma brasilinha, coisinha simples. Eles nos levaram no estacionamento. Só tinha carro bonito, fez Jesus, isso aqui não é pra mim. Não tem condições. Ganhava pouco. Meu marido também. Aí ela falou, vê um carro. E eu falei, misericórdia, que não é pra mim. E eu fiquei enrolando, não queria ver, sabe? Ela falou, vai ver. Olha, sem compromisso. Aí eu vi um Corsa. Até hoje eu levei um Corsa assim, verde, a coisa mais linda. Eu falei, nossa, mas isso aqui é muito caro. Aí ela falou assim, quanto que sai? Foi lá, fez tudo. E financiou aquele carro pra gente.
Glória a Deus. Esse trecho do testemunho, onde você fala que você não queria ir, que você ficou com medo porque achava que aqueles carros eram bons demais para você. Eu creio que nesse momento o Espírito Santo fala com pessoas que Deus já liberou a bênção. Sim. A bênção está diante de você, mas você se acha pequeno demais para receber. E Deus te provou que o que Ele te entrega, o que Ele faz para você está acima dos seus sonhos. E aí você recebeu aquele carro, você conseguiu? Conseguimos. Aí eu falava, mas eu não tinha condições para pagar o valor das parcelas. Eu falei para ela, mas como que eu vou te pagar? Não tem condições. Ela falou, olha, você está sempre trabalhando a mais no horário de almoço. Você vai plantar algumas coisas nesses intervalos de canteiro e eu vou vender em casa para você. Praticamente ela estava me dando. Olha. Então, tipo assim, a parcela do carro... Dentro das condições que você podia fazer. Exatamente. Então, tipo assim, eu plantava, eu colhia, mandava, ela vendia e já tirava a parcela do carro. Então, ela me ajudou. Então, se cumpriu uma outra palavra de que Deus te daria um carro. Já se Glória cumpriu. Só que nesse termos, assim, aí veio a separação. Aí veio onde, mais uma vez, o pai dos meus meninos me traiu e tal, houve a traição novamente. E eu decidi sair de casa, sabe? Tipo assim, falei, não dá. Porque, na verdade, ele pediu o divórcio, né? E aí eu falei, então tá, já que ele tá pedindo divórcio, vamos sair. Aí, eu falei, ele que considerava que tinha perdido tudo, Deus dá uma nova oportunidade, que é a família dele, e ainda assim, ele recua e pede o divórcio. Não Aí tinha mais o que fazer. Não. Aí eu me vi assim, sabe, aprisionada, com medo, porque tipo assim, eu estava com uma criança de 1 ano, o neném já estava com 1 aninho, mas não estava no meu nome. Porque o registro do meu filho saiu com 8 anos. E eu falei, e agora? Se o juiz descobrir que eu me separei, ele vai me tomar a criança. Eles vão me tomar. E eu comecei a ter medo. Eu vim embora com ele, a minha filha, a Jennifer, ela saiu da escola. Então você já tinha essa criança Minha. como se tivesse saído das suas entranhas. Meu filho. E eu creio que nesse momento o Espírito Santo fala com mães agora, que estão com dúvida se vão adotar uma criança. Que às vezes tem essa insegurança de que será que eu vou conseguir? Você vai, porque o Senhor Deus te dá isso, capacita. né? Te capacita. E é um amor assim que você precisa, é muito grande. E os meus filhos, a minha família abraçou esse amor. Ele é muito amado. Glória Ele a Deus. sabe, né? Ele sabe que ele é adotado, ele sabe que eu falo pra ele, você não é adotado, você é um presente que Deus me deu. Deus escolheu uma pessoa pra gerar você, pra entregar pra mim cuidar. Falo pra ele, cuidar. Eu tenho toda a autoridade sobre você, falo pra ele. Ele tá com 15 anos hoje. Meu bebê é maior que eu. E aí eu com medo. E aí você tinha essa insegurança nesse momento de perder essa criança? Sim, tive muito. Que é aí que eu falo assim, que foi onde Deus falou, peraí, eu vou cuidar dela para que ela não se perca, porque a mágoa que eu tava do pai dos meus filhos era tão grande que eu queria sair dali e mostrar pra ele quem eu era lá fora, sabe? Tipo, cair no mundo, cair na vida, era o que eu queria. Só que eu tinha uma responsabilidade. Uau. Uma criança que não estava no meu nome, que não era meu, porque tipo, ainda por inteiro, era meu no meu coração, era meu da parte de Deus, mas da parte do homem ainda não, que eu não tinha, eu tinha guarda, eu tinha aquela provisória, né, mas não tinha definitiva ainda, então foi tempo para ter, então eu tinha medo. Meu Deus, olha como Deus trabalha, né? Você tinha um sentimento de revolta tão grande que após o pedido de divórcio do marido, você queria sair, você queria realmente fazer coisas que envergonhassem ele, mas antes de você sentir isso, Deus te entrega algo para que isso trouxesse para você um equilíbrio, para que nesse momento de tanta dor, para você não fazer uma besteira, você pensasse nessa criança. Sim, e tanto é que ó, nessa época eu conheci uma pessoa. Eu falo para os meninos assim, cuidado, o inimigo está na igreja, dentro da igreja. Eles falam, não entra. Entra. Eu lembro que eu estava na igreja e eu estava buscando para essa pessoa, que estava me procurando, a gente estava assim, começando a se falar e tal. E eu fui num culto, olha, estavam os pastores, os presbíteros, tudo lá no altar, e eu ali no banco. Aí estava aquele louvor lindo. Eu te falo para você que eu vi
aquela pessoa que eu tanto queria chegar, entrar do lado meu ali, me abraçar dentro da igreja. Eu sorri, falei, nossa, ele vai vir para a igreja. Então, quer dizer, é da parte de Deus. Menina, lá do altar, esse pai na fé que eu tenho, ele olhou para mim e só fez assim, balançou a cabeça que não. Deu a volta, desceu e falou com a mulher dele. Aí ela foi, ai, meu sangue já ferveu na hora que ela veio. Sabe aquele que eu falo hoje, eu falo que é o Espírito Santo, essa coisa que dá dentro da gente. Ela pegou e falou assim, seu pai na fé falou que é para marcar para terça-feira, ele vai na tua casa. Ai, Jesus, o que eu fiz? Não fiz nada. Você não enxergou, mas o teu pastor Ele entendeu que aquilo era uma cilada para você. Exatamente. E foi o que ele fez. Ele foi na minha casa, pegou e falou para mim, olha, não é para você. Não é. Uau. Isso daí não é para você, você sabe do que eu tô falando. E eu não tinha contado para ninguém que eu tinha visto aquilo. Eu falei, Jesus, eu falei assim, olha, foram feitas muitas coisas para sua vida. E assim, trabalhos para te destruir, foram feitos, muita gente queria seu mal, tal, seu nome já foi levado em mesa branca, isso, aquilo. Mas o que você está vendo não é o que Deus tem para você, para os teus filhos. E como eu tenho muito temor a Deus, logo penso nas crianças e já pensei no meu filho, no pequenininho. Só voltando um pouquinho, você estava na igreja, você teve uma visão. Isso, E o pastor viu isso no mundo espiritual. Eu creio que sim, porque para ele ter feito isso para mim. E aí repreendeu você, não faça Exatamente. isso não é de Deus. Eu obedeci porque eu tenho muito medo, eu queria viver a história que Deus tinha. Glória a Deus. Mas não, como você, não de qualquer maneira, sabe? E se tipo assim, eu acreditava muito no que Deus usava aqueles pastores, aquelas pessoas, eu via os milagres acontecendo, as bênçãos, as pessoas conquistando, então eu também queria. Então, se ele viu, se Deus usou para ele, eu falei, de alguma maneira, não é. E o que aconteceu de fato, né, para que o encontro verdadeiro acontecesse? Houve outra separação, que a gente estava comentando, o divórcio, outras desilusões, lá, cá. E aí um dia eu falando com Deus no meu trabalho, já tinha mudado de emprego, né, onde o Senhor tinha falado que ia me colocar, e eu falei para um presbítero uma vez lá, falei assim, ele falou assim, mas você não pensa em casar novamente? Eu falei, penso. Mas eu estava esperando a minha filha casar, falei assim, enquanto minha filha estivesse em casa, não. Aí quando ela saísse de casa, eu queria. Aí eu falei para ele, eu quero uma pessoa que tenha tanta idade, que seja mais velho que eu, que seja assim, mas eu não quero namorar, quero casar. Ele falou, como você vai namorar uma pessoa que você não conhece? Eu falei, olha, como é que uma mãe de 3 filhos, um neném, uma criança pequenininha vai namorar? Eu não tenho tempo para isso, eu trabalho. Eu vou deixar meu filho com quem? Eu vou chegar na minha mãe e falar, mãe, cuida do neném aqui pra mim que eu vou sair namorar. Ela não ia aceitar, ela não tem obrigação. Aí eu vou pagar pros outros? Não, eu falei, eu quero casar. E aí nisso, um dia vindo do meu trabalho, passei na esquina onde era a nossa igreja, onde a irmã conheceu, e o meu esposo, atual esposo, estava sentado num banquinho, do lado da rua, era um ponto de ônibus. Só que ele estava cabisbaixo, sabe? Eu já conhecia ele há 15 anos. E eu falei assim, passei, falei pro motorista, eu conheço aquela pessoa. E a gente foi, passou reto. Fui, fiz as vistorias que a gente tava fazendo e tal. E na volta ele estava no mesmo lugar. Aí eu parei, fui falar com ele. Por questão de segundo, ele veio conversar. Nossa, nem lembrava direito de mim, quem eu era, tal. Falei, nossa, Rosa, você, tal, não sei o que. Ele falou, motorista, é seu marido? Eu falei, não. Então o motorista falou, não, sou motorista dela. Aí ele conversando, deixa seu telefone comigo pra gente ir conversando, tal, não sei o quê. Eu falei, tá, deixei o telefone. Quando a gente saiu dali, o meu motorista falou assim, não vai demorar, ele vai ligar pra você. Mas não demorou, não deu tempo de chegar na empresa, ele ligou. Vamos marcar da gente conversar? Eu falei, vamos, né? E aí a gente começou a conversar e tal, marcamos de sair. Aí a gente saiu, conversou. Não deu uma semana, eu estava morando com ele. Ele estava na minha casa, buscando as minhas coisas, colocando dentro da casa dele. Aí começou as nossas lutas, as nossas dificuldades, porque na época ele bebia, ele fumava. Engraçado que para ele me ganhar, o primeiro encontro nosso foi me levar para a igreja. Ele me levou numa igreja. Eu falei, nossa, ele vai para a igreja, ele estava todo chique, todo bonito, de gravata. Eu falei, nossa, ele é evangélico. Pensei comigo, mas para quem era a vida dele? Para te conquistar,
Porque eu conheci o passado dele. Ele te levou para a igreja. Ok. O passado dele, ele tem um testemunho muito forte, porque meu marido, meu esposo, ele já foi traficante, usuário, praticou só o que não devia. Então, tipo, as pessoas, até quando a gente casou, a minha irmã falava, não vai dar certo vocês dois. Você é sargentona, você é 880, ele é da vida toda torta, isso não vai dar certo. E a gente ainda continuou arriscando. E foi um tempo. E aí aquelas discussões, porque tipo, tem que largar de beber. E ele estava construindo a casa que ele estava fazendo um salão. Era para bar. E eu falava para ele assim, já estava morando com ele, falava, se você abrir um bar, eu vou embora. Não, porque não sei o quê, porque a gente vai ganhar dinheiro. Eu falei, se você abrir um bar aqui eu não fico. A gente vai separar. E começou. E ele bebendo, e eu fazendo propósito com Deus, né? Para Deus libertar ele, né? E aí eu falei uma vez assim, eu queria fazer um propósito a favor dele, mas não tem nada que eu não possa, que eu goste tanto, que eu possa largar para ficar, né, para que ele se liberte. E aí a pessoa que estava do meu lado, mas tem certeza que não? Aí eu falei assim, tem a Coca-Cola, mas isso aí para mim, porque Coca-Cola eu bebia 2 litros por dia sozinha. Mas isso aí para mim não é fácil. Eu falei, mas se Deus fizer, eu largo. Aí aquela voz do meu ouvido falou assim, eu tenho que fazer primeiro? Faz você primeiro. Uau, dê o primeiro passo. Exatamente. Aí fui eu largar da minha Coca. Isso como voto ao Senhor para que o teu marido fosse liberto. Que ele conseguisse largar da bebida, sabe, as coisas assim. Porque ele já tinha passado uma fase, né? E ali bebendo de novo, eu não ia querer aquilo pra mim. Entendi. E isso aconteceu? Aconteceu que eu nem me dei conta. Quando eu vi, ele já tinha parado de beber, já não estava bebendo. Tanto é que um dia aí ele parou de beber, e aí um dia a gente, na porta da casa do meu pai, que meu pai tem bar, ele brincando ali com o meu irmão de baralho, e eu sentada do lado dele. Olha pra você ver, ele sentado do lado dele. E a gente brincou, tal, saiu, entramos no carro, eu senti cheiro de cerveja da boca dele. Em mim, eu falei, você bebeu? Ele falou, não bebi, te juro por Deus que não. Eu falei, mas eu tô sentindo cheiro. Eu falei, mas eu não bebi. Aí eu ainda brinquei com ele e falei assim, esse é o diabo que o cavalo solta. Que é onde tá lá do cavalo, só soltei o diabo, eu só soltei o cavalo. Quem fez foi ele. E foi tudo bem. Aí continuou. E a gente já tava brigando, a gente não tinha casado no papel ainda, né? Aí o salão, que era pra ser um bar, graças a Deus apareceu um primo dele para alugar para fazer igreja. Uau. Foi o nosso primeiro passo. E ele se animou, que era um primo dele, pastor, e aí ele falou, não, a gente Olha que interessante, o seu esposo tinha intenção de fazer um bar, e aí, de abrir um bar, Isso. E aí você fez um voto ao Senhor, que você ia deixar de tomar a Coca-Cola. Por quanto tempo foi esse voto? Pra vida toda. Nunca mais vai tomar Coca-Cola. Tem que ser algo que me dói. Sua saúde agradece. Eu acredito que sim, mas a carne dói. A carne dói. Tem que doer a carne. Isso, o voto que você fez ao Senhor é que você jamais tomaria Coca-Cola. Voltaria a tomar Coca-Cola. E Deus libertou o seu esposo, e no lugar do bar, o seu primo veio e abriu uma igreja. Primo dele. O primo dele. Era pastor e veio e abriu a igreja. Glória a ali. Deus. E aí a gente começou a congregar com eles, ali. E o pastor falava sempre assim, vocês são privilegiados, vocês moram dentro da arca. Dentro da que era a igreja. Na época eu era obreira, a gente passou a ser obreira dele. E a gente ficou ali, foi nos fortalecendo na fé, foi nos ajudando. Aí foi indo, foi com o tempo. Aí teve uma época que aí a gente mudou ali, e a gente dentro da igreja. Aí a minha filha, a minha neta nasceu, e eu tinha que buscar as crianças na escola. E eu deixei com ele. Eu falei pra ele, vai buscar as crianças. Ele falou assim, não, vai você, eu fico com a neném. E eu, sabe, é coisa de mãe, receio. Eu falei, mas deixar com ele lá, tá bom. Vou ter que confiar no meu marido, né? E fui. Olha, eu vou te falar pra você, eu cheguei, eu senti cheiro de pinga dentro de casa com ele. Eu não acredito que ele bebeu pinga com a minha neta aqui. Eu saí procurando dentro da casa, que nem doida procurando, mas procurava, sabe, por tudo quanto é canto. Eu tinha certeza que tinha. A gente até brigou. Começou as nossas discussões, aí a gente passou muita luta. Aí, entre idas e voltas, a gente teve a primeira separação. Separamos um tempo. Aí, não foi muito tempo, acabamos voltando. Aí depois houve situações dentro da igreja.
tudo que eu menos esperava que fosse acontecer um dia, traição. Aconteceu de novo. Da parte dele. Só que aí eu já tinha Deus. Aí eu já conhecia a palavra do perdão. Uau. Tanto que aquele negócio, a minha família em si cobrava de mim, você não perdoa o pai dos teus filhos, né? Vai perdoar alguém que você nem filhos tem? Porque nós não temos filhos. É que eles não sabiam que agora você tinha Deus. Então, era isso aí. Mas não pensa que eu perdoei assim. Não. Eu chorei muito. Eu questionei muito Deus, meu Deus. Tinha dia que eu não tinha força para ajoelhar, eu me jogava no chão e falava, eu quero a justiça do Senhor. E o Senhor só falava, não pede a justiça. Ora pela vida. Eu falava, não acredito, Senhor, que o Senhor está pedindo para eu orar por ele. Olha o que ele fez comigo. Olha o que eu passei. E eu não queria voltar para a igreja. Não queria, a gente ficou 1 ano separado. Por conta da traição, da separação, você se distanciou da igreja? Do nosso ministério. Do nosso, né? Sim. Porque quando ele pediu para Deus que o pastor, o primo dele, saiu da igreja e falou, eu vou abrir uma igreja, eu não aceitava. A gente não estava preparado. Ele pedindo para Deus abrir, e eu subindo ao monte falando, chorando para o Senhor que não, nós não estávamos preparados para abrir igreja. Eu não queria um compromisso. Se como obreira da minha pastora, do meu pastor, eu já tinha compromisso de abrir a igreja para ela, né, de fazer algumas atividades. Isso, e olha que eu fazia com muito amor, porque eu amava, eu não queria que eles desistissem do ministério, sabe? Então se ela falasse para mim assim, eu queria uma toalhinha azul, que hoje ela podia chegar, mãe, quer estar lá. Você tinha amor por aquilo? Sim, e eu queria que ela entendesse que aquele lugar era importante pra gente, né? Mas, enfim, não acabou não dando certo, né? Por causa da sociedade que eles tinham trabalho, não deram certo os dois juntos. Ele fechou o ministério, ele falou, ele fechou, eu vou abrir um. Eu falei, como que não vai abrir? O seu esposo? Isso. E eu, na minha cabeça, olha só, o meu carnal, tá? Porque eu falei assim, como é que ele vai querer abrir uma igreja num lugar onde ele destruiu famílias? Porque ele vendia drogas, ele era traficante. Então ele destruiu muitas famílias. Eu não via Deus tentando agir na vida dele, no lugar onde ele foi uma coisa ruim. Você não conseguia enxergar o projeto de Deus. Isso. E que Deus tinha, que eu falo pra ele, eu falo até hoje pra ele, assim, ó, Deus tem algo muito grande com você. Porque, olha, não era pra gente nem estar junto, não era nem pra ter igreja, nada. Então, eu não entendia. E eu falava pra Deus que não, eu não queria. Então, nesse período, vocês voltaram? Você perdoou a traição? Antes da traição, antes da gente abrir a igreja, a traição veio depois que a gente abriu o nosso ministério. Entendi. Entendeu? Aí, a gente começou a buscar, abriu a igreja, ele abriu, eu aceitei. Contra a minha vontade de me aceitar. Aí tudo que acontecia eu ficava lá. Eu não aceito o Senhor lá em cima. E o Senhor falava, o altar é meu. Eu coloco quem eu quero. Né? Vai do jeito que ele quer, mas não pode ficar. Ele muda, né? E aí eu parei. Aí um dia, né, falando com a minha irmã, eu contando pra ela, essa minha irmã, né, que me apresentou a primeira vez, só que hoje ela tá afastada. É assim, como que eu vou dizer? Eu falando pra ela que eu não aceitava aquilo, e ela falando para mim assim, olha, às vezes Deus quer trabalhar na vida dele e você está impedindo. Aí eu já fiquei brava, falei, como que eu estou impedindo? Ela falou, busca por você, deixa ele. E eu não conseguia ver isso, porque tipo, quem mais ia na igreja? Minha mãe, né, minha irmã, meus filhos. Conhecia ele, falei, como que vai ganhar alma para Deus nessa situação? Foi onde chegou minha tia. Minha tia veio de Duartina. Minha tia era uma pessoa assim, muito sofrida. Que desde que a minha mãe conta que desde que meu avô morreu, eles saíram pelo mundo. Então ela não tinha casa. Sim. Ela chegou a morar debaixo da ponte, sabe? Morava debaixo da ponte. A gente ia visitar ela lá. Eu amava ir. Porque você chegava assim, só que ela morava debaixo da ponte. Ela podia ter um espírito acompanhando ela, mas ela tinha algo bom, que você olhava nas panelinhas dela, você podia pentear seu cabelo. Que brilhava, sabe? Areava com areia que fosse, mas estava lá. Ela tinha algum problema mental? Não, era espiritual mesmo, sabe? Ela decidiu ir morar na rua. Vivia pelo mundo, né? Essa razão dos filhos, eu não sei quais são as razões, mas vivia. Aí ela tinha aquela, tipo assim, vira e mexe, ela trocava de marido. Aí ela vinha na casa dos meus pais e chegava e falava assim, dá benção pro tio. A gente ia lá e pedia bênção pra ele. Aí um dia meu pai ficou bravo, que vai dar bênção mais nenhum? Cada dia você tá com um diferente, não sei o quê. Acabou. Aí, depois ela sumiu, ficou muito tempo. Aí agora, dessa vez, ela apareceu. Aí meus pais, sabe, fizeram um cômodo pra ela, que era o palácio dela. Ela amava aquele lugar. E ela começou a ir pra igreja.
Mas você precisava ver o jeito que ela ia. Tipo assim, ela ia de qualquer maneira, tinha faixa amarrada pelo pé, ela põe uma fita na testa, e daquele jeito, mas ia. Tava lá. Então eu já tinha Deus, então eu entendi assim, vim de comissários. Sim. Então Deus começou, sabe, a trabalhar na vida dela. Aí nesse meio que Deus estava trabalhando na vida dela, aconteceu tudo isso comigo e meu esposo. E eu saí da igreja. Falei para ele, eu não vou compactuar com você. Você é o presidente e você fica. Eu não vou. Mas não saí da presença. Não fiquei ali, mas fui para outras igrejas. Não saí, sabe, contando do que aconteceu, a minha vida, nada. Eu simplesmente ia cultuar. E não me enfraquecer e falava para Deus, só falava, não me deixa cair, me segura pelas tuas mãos. Para que o inimigo não veja o que eu estou sentindo. Porque o inimigo, na verdade, falando carnalmente, eram as pessoas que queriam me ver no chão. E aí eu continuei indo, mas eu não voltava. E a minha tia falava, você precisa voltar. Ai, eu não A sua tia, que antes morava debaixo de uma ponte, isso, passou a te aconselhar. A frequentar na igreja. Passou a frequentar e a te aconselhar para você voltar. Ela não aconselhava, ela pedia. Ela não falava assim, você tem que voltar. Ela falava, você precisa voltar porque é ali que Deus quer fazer algo comigo. E eu não entendi o que ela queria, né? Que ela sempre, a vontade dela era batizar. Aí eu falava, não, tia, esquece, para aquele lugar eu não volto. Ela falou, mas é lá. Então, sabe, ela não via assim, ela não olhava para o erro do meu esposo e não via para mim, não olhava para mim, largou Deus. Ela queria algo que Deus tinha com ela. E aí eu fui, eu fiquei. E eu teimando, e brigando. Não, e não. E aí daquele que tocasse o nome dele para mim. Aí um belo dia eu tô lá, linda, maravilhosa, vi o Senhor no meu sonho novamente, me mostra. Eu de pé num lugar lindo, aquele monte de verdura assim, vindo água limpinha, sabe? Sobre assim, para tudo no meu pé, assim, aquelas coisas mais lindas. Só que lá atrás eu vi um pedaço de terra, que era barro, pura lama, e uma pessoa lá. Não era minha tia, no sonho. Era uma outra pessoa. E aí aquilo me incomodou. Eu fiquei com aquilo na cabeça várias vezes. Aí eu cheguei nesse pai na fé, que a gente trabalhava na empresa, ele trabalhava lá também. Eu falei, não vou perguntar pra ele. Aí eu vou me arrepender de perguntar, mas eu... Aí eu falei pra ele, queria te tirar uma dúvida. Ele falou, o quê? Eu tive sonhos, assim, aí eu contei pra ele. Você não entendeu? Eu falei, não. Ele falou, mas Deus já está falando declarado. Você sabe que águas limpas, né? Que a fonte de água limpa é Jesus. As verduras são pessoas. E já era a segunda vez que falava da mesma coisa pra mim, sabe? E ele falou assim, só que aquela pessoa que você tá vendo lá é uma alma que Deus vai requerer da tua mão. Eu falei, não tem igreja de mim, porque não sou eu o pastor da igreja. Sou eu. E a igreja não é minha, tá, não sei o quê. Aí ele falou, só que se Deus quisesse, se fosse pra ele, Deus teria dado o sonho pra ele. Mas eu não posso voltar para um lugar onde aconteceu isso, aquilo. Ele falou assim, você está olhando para o carnal, não para o espiritual. Deus tem obra. Eu creio que nesse momento a gente fala com pessoas que foram humilhadas, né, que passaram por situações tão difíceis em determinados lugares, seja numa igreja, exatamente, seja onde eu não sei, mas eu creio que o Senhor Deus fala, que Deus vai levantar exatamente no lugar onde caiu. Exatamente, e às vezes tem pessoas que saíram da igreja, é justamente por isso, sabe? Passou uma situação e que senti vergonha. Eu não ponhava o pé na minha calçada, na calçada da igreja eu não ponhava o pé. E depois desse sonho, eu comecei a ter medo do que o Senhor podia fazer. Porque no sonho era uma outra pessoa, mas era uma pessoa da minha família. Não era ela, mas era uma pessoa assim. Um dia já tinha Então o pastor revelou que Deus ia requerer uma alma de suas mãos? Isso. Ok. E aí eu fui, né? Falei, bom, jeito é voltar, né? E ele já estava pedindo pra gente reconciliar, pra gente voltar, pra gente, né? Vamos voltar novo. Aí a gente voltou, a gente se casou novamente, tal, acertando. Aí minha tia veio. Ela continuou com a igreja, feliz da vida. Aí eu falei, Senhor, aí um dia eu orei e falei pra você, Senhor, eu sei todas as falhas dele, mas eu me coloco diante do Senhor como teu vaso. Eu vou estar naquele lugar, no batismo, porque não foi só ela que batizou meu filho também. Eu vou estar lá, Senhor, como um vaso para ser usado do Senhor, para acompanhar e ser intercessora nesse batismo, que as tuas mãos estejam estendidas. E eu fui. E foi lindo o batismo dela, ela estava muito feliz, sabe?
E aí ela tomou a primeira ceia, naquele domingo. Aí eu lembro que o meu esposo, no primeiro dia da ceia, colocou ela lá em cima do altar. Porque ela amava a ceia. Uhum. Ela falava que o pão tinha um sabor que ela não sabia explicar. Que o suco para ela era uma coisa, sabe, diferente. Então, quando ela ainda não estava, a gente fazia a Santa Ceia e todos nós que podíamos tomar, tomávamos. Aí quando acabava, eu ia lá e preparava para as crianças. Num copinho, um pedaço de pão. Isso que ia dar para as crianças também. E eu dava o dela. Aí ela lá no cantinho dela, ela fazia o mesmo assim, sabe, a mesma cerimônia que a gente fazia. O mesmo ritual. Apresentava, orava, apresentava para Deus, tomava, dobrava o seu joelho ali e orava. E eu achava aquilo bonito. Eu via assim um desejo de mudança, sabe? E aí a gente fica pensando em relação a... olha o que Deus faz, né? Uma vida que estava nas ruas, morando debaixo da ponte, ela encontra Jesus e ela tem um comportamento que em nenhum momento você trouxe questionamentos dela. Não. Né? Questionamentos sobre o porquê aconteceu isso, porquê que eu vivi isso, porquê que eu estava nas ruas, porquê de repente eu fui abandonada. E tudo que você traz é uma pessoa que, mesmo tendo todos os seus problemas, ela está ali com uma entrega para Deus, com uma entrega, com um desejo de conhecer esse Deus. Exatamente. E isso te chama a atenção ou não? Sim, me chamou muita atenção, porque em um ano que ela ficou com a gente, em um ano congregando ali, ela, nessa entrega, ela não tinha sido batizada, ela conseguiu a aposentadoria dela, ela teve o cômodo lá do lado, ela começou a se unir com a minha família, ficou mais próxima. Aí depois ela também, sabe, ela começou indo para a igreja e ela batizou, ela tomou a primeira ceia dela lá no altar, ele colocou ela para tomar. Nossa, o olho dela brilhava, ela ficou muito feliz, muito feliz. E aí ela foi embora feliz da vida. Na segunda ceia dela, tinha sido o aniversário do meu neto. E aí a gente, depois que acabou, ela ceiou tudo, nós fomos para casa, porque tinha ficado uns salgadinhos, bolo, minha nora trouxe, a gente sentou na mesa, ela ficou ali com a gente, comeu, riu com a gente, brincou e foi embora no domingo. Foi na terça-feira, na segunda para terça, ela passou a mão na casa dela. Antes disso, ela deu algum testemunho na igreja? Deu. É isso, foi bom que você lembrou. Ela teve uma vez que ela passou mal, foi para o hospital. E aí o médico ligou para minha irmã e falou assim, olha, avisa a família que não tem jeito, ela não vai aguentar. E eu tinha ido num culto, na igreja onde eu estava, quando eu ainda não tinha voltado, e eu estava na porta para os pastores na época, e eu lembro que tem um pregador que ele veio e falou assim, olha, hoje Deus está visitando alguém no hospital e está dando a cura. Eu, do nada, recebo, sabe? Não sei porque eu falei pra você, eu recebo. E aí, depois disso, a minha irmã veio e falou, olha, eu não sei como que eu vou falar pra mãe, porque o médico falou que a tia não tem mais jeito. Eu respirei e falei pra minha irmã, falei, se eu fosse você, eu pensava bem no que você tá falando. Ela vai sair de lá. Aí minha irmã falou assim, o médico falou, eu falei, sim, mas eu ouvi uma palavra ontem na igreja, que Deus estava tirando alguém do hospital. Aleluia. E eu creio que é ela. Aí minha irmã ficou meio assim, sabe? E não foi uma semana. Ela acordou no hospital. Aquilo que o médico, ela não estava acordada, não acordava nem nada. Já acordou conversando e bem. E foi embora para casa. Aí, um dia ela chegou na igreja. A gente deu oportunidade para dar testemunho. E a minha mãe queria que ela desse o testemunho da aposentadoria dela, né? Ela não, ela foi lá na frente, toda acanhada, toda tímida. Agradecer a Deus que Deus tinha dado o livramento da morte para ela no hospital. Sempre grata. Só isso ela agradeceu. E eu fiquei, meu Deus, tanta gente está olhando bem material. Ela não, ela está olhando para aquilo que o Senhor fez na vida dela. E eu fiquei feliz, sabe? Começou, sabe? Foi agindo na minha vida aquilo. E aí, através desse dia que ela passou mal, eles foram buscar ela na casa dela, ela vinha vindo no caminho, até chegar na área da minha irmã. Ela falou para minha mãe, se eu melhorar, eu vou dar testemunho lá na igreja. E trouxeram ela para a área, aí ficou todo mundo ali, porque todo mundo gostava dela, minha nora fazendo carinho no cabelo dela, meu filho ali, todo mundo. Ela falou para minha mãe assim, eu tô indo e não volto mais. E fechou Ela o olho sentiu e ficou Deus ali, vir buscar ela. recolher ela. E pra gente, ela tava desmaiada, eu tinha dormido, e estavam tudo ali e tal. E aí, nisso, quando chegou o médico, foi lá, olhou, examinou e falou, chamou meu filho lá, ela não tá mais.
Meu filho, não, ela já faleceu. Falei, e agora? Como é que nós vamos falar para minha mãe? Sabe, mas que Deus já foi preparando tudo, né? Resumindo, que na verdade, esse testemunho dela, eu achava que era eu que tinha ganhado ela para Cristo. Falei, nossa, Senhor, não vai cobrar a alma da minha tia de mim, porque ela desceu as águas. Mas na verdade ela ganhou a minha. Porque se ela não insiste para mim voltar para a igreja, eu não teria voltado. E aí ela teria morrido. Eu creio que ela teria partido dessa sem Deus. Eu iria me cobrar. Eu iria me cobrar porque quanto que ela me pediu? Eu falei, Senhor, já pensou, Pai, se ela não tivesse insistido para mim? Nesse momento, então, que você se afasta da igreja, ela se afasta também porque Não. era você que levava ela? Né? Não, mas porque, tipo assim, eu era sobrinha, né? Por mais que ela gostava do meu esposo, respeitava o meu esposo, mesmo nós separados, meu esposo frequentava a casa da minha mãe, e ia conversava com todo mundo, né? Porque assim, a traição dele, vamos supor assim, não foi tipo uma traição comigo dentro. A gente começou a brigar, houve uns problemas, dificuldades, umas confusões entre nós lá, e ele falou, estou indo para o Paraná. Quando nós voltar, acho que é melhor cada um pro seu lado. Eu entendi, não dá mais. Mas quando você se afasta, a sua tia também se afasta? Porque nesse momento você Ela parou de ir para a igreja. Nesse momento você fala, se eu não tivesse voltado, ela teria morrido sem a salvação. Sim. Porque ela parou de ir para a igreja também por conta da situação que você teve com seu marido. Isso, eles não iam mais. E aí quando você perdoa, que você volta, ela volta também. Todos e voltaram. Alguns dias depois ela vem a falecer. Todos voltaram. E isso mexe contigo? Muito, muito. Não comigo somente, com meu esposo. Porque mostrou para nós assim que Deus é muito mais do que nós estamos procurando. Porque nós pregamos hoje na ministração assim, aquela dali, eu falo, ela foi direto para a glória. Eu falo, aquela ali, ela estava sentada dormindo, Deus levou. Quantos não querem ter esse encontro dela? Sabe? Sem sofrimento, sem dor. E tem tanta gente sofrendo aí. E até meu esposo começou a analisar e ver o que era o propósito de Deus em nossas vidas, sabe? Então nós mudamos. Desse momento em diante, nós realmente começamos a buscar Deus diferente. Buscar Deus pelas nossas vidas espiritual. E Deus cuidar do nosso carnal. Deus cuidar do nosso material. E começar a fazer propósitos, sabe? Planos. E Deus concluir. Olha a casa que eu moro hoje, foi um plano de Deus. Logo após tudo isso acontecer, as nossas dificuldades, as nossas brigas, para que muitos nem ia dar mais certo, nosso casamento prosperou. Em todos os sentidos, no espiritual, no material, no financeiro, que nem ganhamos tanto, mas o que ganhamos é o que Deus supre as nossas necessidades. Pelo exemplo da sua tia. Pelo exemplo dela. Meu Deus do céu. Ela virou-se um testemunho de vida para nós entendermos que assim, se Deus colocou algo para você cuidar, uma alma para você cuidar, você tem que cuidar. E você vê assim uma pessoa que não tinha nada, né? Não, ela não tinha nada, nada. E tem um encontro verdadeiro com Deus e a sua gratidão. É muito lindo. E aí vocês que a gente pode olhar assim numa outra ótica, vocês têm condições em todos os aspectos de serem felizes e viverem em paz e serem gratos a Deus e para que a promessa de Deus se cumpra na vida de vocês, mas às vezes olhar para uma outra direção, os problemas do dia a dia tiravam vocês do foco o tempo inteiro, em toda a jornada, distanciava vocês do projeto que Deus tinha, e aí vocês olham para uma mulher que sem condições nenhuma, tem um encontro real com Deus, se posiciona e vem a falecer, e como você fala, né? Você sente que ela teve ali um encontro, até mesmo naquele momento com Deus, e aquilo te toca e você para e pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo do meu casamento, o que eu estou fazendo com o ministério que o Senhor colocou em minhas mãos, né? E aí Deus começa a trabalhar na tua personalidade. Eu via muito assim, tipo assim, eu me preocupava muito com o que os outros pensavam ou com o que os outros iam falar. Eu esqueci de falar o que Deus está pensando, o que Deus quer, entendeu?
E aí, com o acontecido dela, a gente entendeu, peraí, Deus quer que eu faça a obra dele como eu me propus a fazer. E no tempo, porque se você não tivesse voltado a tempo, né, Ela não teria retornado também. Então Deus tem um tempo para cumprir na nossa vida. Tem. Que a gente não possa permitir com que o orgulho, né, com que os nossos questionamentos, as nossas incredulidades distanciem, afastem ou prolonguem esse tempo, porque Deus tem tempo para cumprir. E Deus quer cumprir hoje, Deus quer cumprir agora. Então que a gente se posicione, né, que a gente pare de olhar para tanta coisa que nos afasta, que nos tira o foco de Deus e olhe para Ele. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, nós vamos ter aflições, mas que essas aflições não nos tirem do caminho, né, pastora? Exatamente, exatamente. Foi o que aconteceu, porque assim, a gente fica olhando para o tamanho da dificuldade, mas esquece que Deus é muito maior que tudo isso. Glória a Deus. Sabe? Você olha o que as pessoas estão falando de você, mas esquece de ver o que Deus está te olhando, Deus está te vendo. É igual eu costumo dizer, as pessoas te veem lá fora, Deus te vê 24 horas. Glória a Deus. Onde você está, eu falo, o olho do Senhor, ele está sobre a minha vida todo momento. O do ser humano, ele vai olhar o que ele quer, ele vai enxergar o que ele quer, mas o de Deus não. A minha família, muitas das vezes, eu até falo assim para as pessoas, os nossos maiores inimigos, tem uma palavra que diz, né, um ditado que diz assim, os teus piores inimigos são os que estão à sua volta, são a sua família. Mas não é isso, é porque eu falo assim, o inimigo ele vai usar quem você ama para te tirar da presença de Deus. Porque, vamos supor, né, você agora é minha filha do coração, mas se você é uma estranha, você vem e me ofende, eu não vou te ver mais. Passou. Sim, mas você sendo minha filha, você vir falar uma palavra que me magoa, vai ficar aqui machucando. Então se eu guardar, ela vai virar uma ferida. E aquilo vai envenenando. Aí o inimigo vai trabalhando na minha mente, vai me colocando, me afastando de você. E aí vai me afastando da presença de Deus. Pastora, então nesse momento você tem um encontro verdadeiro com Deus através do testemunho de libertação da sua tia, né, através de tudo do legado que ela deixou em tão pouco tempo, isso foi muito avassalador. E aí como que seguiu no ministério para que hoje você estivesse aqui conosco testemunhando? Foi muito lindo, a gente se propôs a fazer as coisas corretas, parar de olhar para as nossas dores, para as nossas mágoas carnais e se colocar no espiritual e deixar Deus trabalhar no espiritual. Eu comecei a orar diferente. Senhor, limpa a minha casa, limpa eu primeiro. Me ensina a servir ao Senhor para que eu possa direcionar outras pessoas. E o meu esposo também. Eu falo que ele é um homem de fé, porque aí através disso a gente foi um dia passar uns dias, no final de semana numa chácara, que é lá onde a gente mora agora, e ele estava com dengue. Então ele não dormia. Ele estava com febre, muita febre, e eu tive que ficar cuidando dele. E aí eu escutei na madrugada bater tambores lá. Falei, meu Deus, até aqui tem isso? Mas não tem uma igreja. Se eu tivesse a oportunidade, eu abriria uma igreja aqui. Foi minha primeira palavra assim. E aí eu comentei com ele um dia. E aí a gente começou nos planos. Mas enquanto nós não colocamos a nossa vida no altar do Senhor, todas as vezes que nós foi lá, deu errado. Aí teve um dia que a gente chegou e falou assim, ele falou que ia construir a casa primeiro. Aí um dia o Senhor colocou no meu coração, construir a igreja primeiro. Aí a gente foi. Aí os dois concordou. Ele falou, então tá, então vamos fazer a igreja primeiro. Aí todas as vezes que tinha dado errado, justo naquele dia, ele falou, eu não vou vir mais, toda vez que vai vir que dá errado, que não sei o que tem. Aí ligou um tio nosso, que mora lá, a gente chama ele de tio, mas é tio do coração. Ele falou, tem um terreno aqui. Aí ele falou, eu vou lá só pra não falar que não fui. E nós chegamos lá, nesse terreno, tava lá, já tinha até um pé de coqueiro que tava lindo, maravilhoso. E aí ele pegou e falou, olha, isso aqui tá, a gente não tem condição. Aí ligou pra pessoa, era um conhecido do meu marido. Ele falou, não, faço um negócio bom com vocês, parcela, assim. Aí meu tio falou assim pra ele, coloca a ferramenta no chão. Ele falou, mas como? Coloca a ferramenta no chão. Ele falou assim, amor, nós tem que fazer o baldrame da igreja. Eu falei, nós não tem dinheiro, tudo que nós tínhamos já gastou, deu entrada no terreno, e isso aqui. Ele falou, mas nós tem que pôr o baldrame. Eu falei, mas nós não temos dinheiro, ele insistindo. Eu falei, tá bom. Fui lá, no meu fundo de garantia, peguei 3 mil. Falei, é o que deu pra pegar. Ele foi lá e fez o baldrame. Deus assim fez tão rápido, que veio pessoas de lá, sabe? E começou a ajudar. Ajudou assim que
a casa do Senhor foi rápido demais. Glória Um cunhado nosso, sabe, até hoje, mora com a gente, ele ia todo final de semana lá ajudar, perdeu o carro dele porque ele não tinha carta, e aí a polícia parou ele um dia e ele ligou para nós, ele estava indo para lá e ele não chegava nunca, meu marido ligou, falou assim, mas cadê você que não vem, que nós chegamos a mexer com concreto, a polícia tomou meu carro. Eu falei, sabe, e eu falei assim, nossa, olha como que Deus é lindo, o cara perdeu o carro e não tá bravo. E não achou ruim, e não cobrou nem eu, nem meu esposo pela perda, tal. Ah, tá, mas ele não tem carta, mas era um carro dele. E eu falei pro meu esposo, olha só, como que ele é bom, tadinho do Zé, né? Tá aqui com a gente, passa, aguenta você, que eu falo, você não é fácil, é difícil, mas ele tá aqui junto. E aí a casa do Senhor tá lá de pé, linda e maravilhosa, abençoada. E a minha casa que eu nunca imaginei ver um dia, uma casa sair do chão para mim morar. Meu Deus. Levantou. Então, a mudança foi tão grande e quando você coloca um sonho nas mãos de Deus e diz, Senhor, eu quero uma casa. E Deus fala, não, primeiro a igreja, sim, primeiro o ministério. Sim. E aí Deus fala, coloca a ferramenta no chão, isso. Vocês obedecem, vocês começam a construir o baldrame, vêm as pessoas e começam a ajudar vocês percebem a mudança no comportamento das pessoas também em volta de vocês, e aí vocês constroem a igreja e Deus dá a casa que você nunca imaginou que teria. Eu nunca sonhei, porque para mim assim, ó, eu já tinha tido, que nem na verdade a gente já tinha uma casa ali, que era a primeira que a gente financiou, eu e o pai dos meninos, que depois, né, acabei ficando com ela, porque fui eu que tive que continuar, né, fazer o que 6 meses que a gente tinha pego a casa, a gente se divorciou, eu falei, agora eu vou ter que assumir. Aí então já fiquei com ela, e quando eu casei com meu esposo, ele já tinha a dele, né, que era esse que a gente fez o salão. Então, tipo assim, no meu contexto de pensar, deu. A gente não precisa mais que isso, a gente não vai ter mais isso. E o meu marido sempre falando, eu queria ter uma casa varandada em volta dela toda. Eu falei, Jesus, pra que tá sonhando uma coisa que a gente não vai poder ter? E eu falava, eu sempre quis ter uma casa com um quarto assim, não tem. Mas eu falei, isso não é pra nós. Eu falei, morando na cidade, acho que não vai arrumar uma casa pra fazer varanda em volta. E ele sempre falando, essa casa é do jeito que ele planejou. Meu Deus. É do jeito que eu pedi pro Senhor, porque eu falava que eu queria uma sala assim, sabe? Minha cozinha geminada com a sala, com o balcãozinho, aquela sala americana, sabe? Porque eu tá na cozinha, ver quem tá na sala, e a gente vai... E Deus deu do jeito que a gente queria. Glória a Deus. Deus se importa com os detalhes. Deus está falando com você que está nos ouvindo agora. É que Deus vai realizar passo a passo daquilo que Ele colocou no teu coração. Tem coisas que você já até esqueceu, mas Deus vai fazer. Pastor, eu queria agradecer a você por esse momento lindo, né, de você vir aqui, pela tua coragem de vir e abrir o seu coração, né, contar de fato, eu tive dificuldades, foram encontros e desencontros, mas eu estou de pé. E eu não perdi a minha fé diante de tudo que eu passei. Por que, pastora, o capítulo 5 de Esté mexe tanto com você? Por que isso te inspira? Olha, me inspira pela razão, sim, que fala que Esther, para ela se apresentar diante do rei, fala na história que não se apresentariam diante do rei sem ser chamado. Ela fez uma preparação, ela se preparou espiritualmente, ela jejuou, ela se consagrou. E quando ela chega, né, aí tem aquela fala que fala, se eu agradar aos olhos do Senhor. Então eu sempre falo isso para Deus. Eu vou me apresentar para o Senhor e falo, Senhor, se eu agradar aos teus olhos, Senhor, se o Senhor estiver se agradando de mim, Pai, cumpra a tua palavra sobre a minha vida. E hoje você entende que não é a aparência, não, mas é o que está dentro. Né? Que o Senhor não me olha por fora, Ele olha por dentro. Então eu sempre falo assim, esquece o que você está passando, Deus te olha por dentro, Deus quer trabalhar de você dentro para fora. Se você pedir para Ele, fala, Pai, estou te agradando, estou fazendo algo que está entristecendo, o Senhor tem toda a autoridade sobre a minha vida para tirar. Ainda que eu não aceite, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai, mas cumpra a tua palavra, para que eu possa viver os sonhos de Deus na minha vida. Porque eu costumo dizer na igreja, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tem uma história escrita para cada um de nós, não foi de sofrimento. A vida que nós tivemos de sofrimento, de lágrimas, dores, foram os caminhos que nós desviamos do caminho do Senhor. Então Ele tem algo. Pastora, hoje conhecendo a Deus,
Você considera que Deus, ele pode restaurar um casamento que está em pedaços? Sim. Que Deus pode mudar o comportamento do homem e da mulher? Sim, eu creio. Glória a Hoje Deus. eu acredito. Eu vivi isso. Meu marido era traficante, ele era usuário. Hoje ele é um pastor, servo de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero te entregar aqui um bottom, que é a imagem do programa, né? Encontro com Deus. Você agora se torna membro desse programa, tá? Eu quero te entregar isso como forma de agradecimento. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem nos assiste, que hoje está passando por um relacionamento que está destruído e que acha que não tem mais jeito. E como essa pessoa poderia fazer para que ela pudesse ter um encontro real e verdadeiro com Deus, assim como você teve, e isso mudou a tua história? A mensagem que eu deixaria hoje para muitas pessoas, não somente para as mulheres, mas para os homens também, mas em verdade para as mulheres, que mais que você tenha sido humilhada, mais que você tenha, passado vergonha, Deus tem algo. Deus te prometeu, porque todos nós vivemos debaixo de uma promessa. E eu vejo Esther assim, ela veio de um povo humilde, passou dificuldade, mas ela se preparou para apresentar diante do rei. Então nós também, mesmo tendo passado dificuldades, humilhação, vergonha, se prepare e pergunta para o Senhor: Pai, se eu ainda puder te agradar, Pai, mostra o que o Senhor pode fazer na minha vida. Às vezes meu casamento está lá destruído, todo mundo está falando que não vai dar certo, porque eu ouvi isso. Mas eu acreditei que Deus tinha uma obra. Eu acreditei que o Senhor queria fazer uma diferença. Então acredite, a tua família tem jeito, teus filhos têm jeito, teu esposo tem jeito, não importa como ele é, tem jeito. Só confia no Senhor. Se é para se humilhar, humilha para Ele. Conta para Ele. Busca por Ele, fala para Ele o que você está sentindo. Porque a Bíblia diz assim que o Senhor sabe o que eu e você sente. Mas Ele quer assim que eu e você fale. Ele quer ver eu e você abrir a nossa boca e falar para o Senhor: eu errei. Eu pequei, eu fiz escolhas erradas, passei por lugares que não deveria ter passado, mas eu me arrependo e quero uma oportunidade. E a minha oportunidade, Senhor, é mostrar para outras pessoas que pode haver uma mudança, que pode haver uma transformação. E para você que está indo para a igreja, não olha para o carnal de quem está lá, olha para o espiritual, porque as palavras são direcionadas por Deus. Vem da Bíblia. Se você quer confirmação, abre a Bíblia, vai ler. Eu aprendi muito com Provérbios, tanta repreensão ali, tanta exortação, mas eu aprendi que quem estava lá, muitas das vezes, eu olhando por carnal, o espiritual estava me mostrando quem era Deus na minha vida. Eu tive a minha oportunidade, eu abracei, abraça a sua também e deixa Deus mudar tua vida. Este foi o Encontro com Deus de hoje. Esperamos verdadeiramente que esse testemunho tenha tocado o seu coração e que você também tenha um encontro especial com Deus. Te esperamos semana que vem no nosso programa. Até lá!